Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre lógica para programação com Java. Neste vídeo, nós vamos trabalhar 5 atividades relacionadas com os conteúdos vistos até então. Se você está iniciando nessa carreira como programador e precisa conhecer, compreender como trabalhar com a lógica, este vídeo é ideal para você, pois nele eu vou te mostrar como fazer a leitura da atividade, conseguir coletar as informações necessárias para construir, então, um algoritmo e conseguir fazer com que ele rode com sucesso. Se você gosta desse conteúdo, te convido a se inscrever no canal, compartilhe com os amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá para a prática? Eu já deixei preparado aqui no Eclipse um pacote onde eu coloquei o nome aula 3.atividades e dentro desse pacote já tem as 5 classes onde cada uma delas contém a atividade que vamos trabalhar. Aqui dentro já está o método main e o enunciado da questão. Com isso, vai facilitar a nossa leitura e interpretação do texto. Eu recomendo que você assista a cada uma dessas atividades parando o vídeo e tentando fazer a questão logo na sequência. Dessa forma, você vai conseguir aprender praticando, revisando e fazendo com que você realmente conheça o que você está trabalhando. Com isso, você vai ter muito mais facilidade na resolução dos próximos exercícios. Vamos analisar o enunciado da atividade 1. Ela diz o seguinte: faça um algoritmo que receba o nome Pedro, receba o sobrenome Silva, concatene nome com sobrenome e apresente o nome completo. Então, em primeiro lugar, eu sempre faço uma leitura completa do enunciado. Se for necessário, eu repito essa leitura quantas vezes for preciso até eu conseguir dizer agora estou entendendo o que é para fazer. Depois, o meu segundo passo, o que eu sempre recomendo a fazer é comece a ler por partes. Então, vamos começar aqui. Ele está pedindo o quê? Faça um algoritmo que receba o nome Pedro. Aqui eu já tenho uma informação. Ela está dizendo o quê? Que eu preciso colocar o nome Pedro dentro de alguma variável. Então, ele está pedindo para receber esse valor. Se eu vou receber um valor e é um nome, eu vou ter que criar uma variável do tipo string. Então, eu vou colocar aqui string nome, o sinal de igual, que é o sinal de atribuição, recebe o nome Pedro. Percebam que eu coloquei o nome entre aspas, porque é a forma que o Java vai conseguir reconhecer que eu estou colocando um valor que significa uma string para dentro dessa variável que é do tipo string. Depois, o que a gente tem aqui no nosso enunciado? Recebo o sobrenome Silva. Então, aqui eu tenho mais uma informação. Essa informação eu não vou gravar na mesma variável. Eu vou criar uma nova variável e vou guardar essa informação. Porque, de repente, esse sobrenome não vai mais ser Silva, ele pode ser Oliveira. Eu posso vir, então, a trocar esse sobrenome. Então, também vou criar uma variável do tipo string, vou chamá-la de sobrenome, e ela vai receber o sobrenome que está ali no enunciado, que é Silva. Lembrar sempre que cada linha de código no Java tem que terminar com ponto e vírgula. Se eu não tenho ponto e vírgula, ele já apresenta para nós um erro aqui já de sintaxe. Então, ponto e vírgula, eu consegui dizer, então, que ele está recebendo eu tenho uma linha completa ali de código. Feito isso, o que ele pede agora? Ele pede assim, ó, concatene o nome com o sobrenome. Eu posso fazer aqui, no caso, declarar uma nova variável e chamá-la de nome completo. Aqui também, como a gente já conversou sobre variáveis, né? Como essa variável ela tem 2 palavras, a primeira sempre vai começar com letra minúscula, nome. A segunda palavra, então, eu começo ela com letra maiúscula e deixo ela sem espaço. Então, assim, eu tenho o nome de uma variável, o nome dessa variável é nome completo. O que nome completo vai receber? Ele está pedindo aqui para a gente concatenar. Ele diz concatene o nome com o sobrenome. Quando eu falo em concatenar, eu estou dizendo o quê? Que eu quero pegar o valor que está dentro da minha variável nome e juntar com o que está dentro da minha variável sobrenome. Com isso, né, o sinal de concatenação seria o sinal de mais. Eu estou dizendo o quê? Que eu estou pegando o nome mais o sobrenome.
Porém, vamos ver agora aqui uma situação que vai acontecer. Eu vou utilizar aqui o nosso atalho SISO para que ele faça o autocomplete aqui do System Out Print LN, que é a linha de comando que mostra dados na tela. Isso a gente já falou em uma aula anterior, então se você não lembra desse conteúdo, te convido a visitar a aula relacionada a esse conteúdo para que você consiga fazer isso de forma bem mais prática. Então, perceba que, se eu pedir aqui, ó, se eu colocar esse System Out Print LN e mandar ele imprimir aqui para mim, ele mostrar o sobrenome, desculpa, sobrenome não, né? O nome completo, que é o que a gente quer aqui. Então, aqui, nome completo. Veja o que vai acontecer. Eu vou salvar, vou executar, ele vai mostrar ali, ó, Pedro Silva, porém, tudo junto. Ele não separou. Daí você pode estar se perguntando, poxa, mas quando eu coloquei o sinal de mais aqui, quando eu fui atribuir esse valor para nome completo, eu coloquei um espaço entre nome e sobrenome, tem um espaço ali junto com aquele sinal de mais. Porém, o Java não interpreta dessa forma, simplesmente ele faz o quê? Ele pega uma variável, junta com a outra, e se você não diz para ele que é para ter um espaçamento ali, ele escreve dessa forma tudo grudado. Como podemos resolver isso aqui? Eu vou mostrar duas situações que a gente pode fazer. Nós podemos aqui, aonde nós concatenamos, colocar aspas, dentro dessas aspas deixar um espaço e concatenar essas, no caso esse espaço vazio, que está dentro das aspas, com o sobrenome. Dessa forma aqui eu já conseguiria resolver o meu problema e ele já vai imprimir o nome com a separação que a gente quer. Ficou bonito. Porém, ao invés de eu ter criado esta variável nome completo, eu poderia fazer da seguinte forma. Eu poderia colocar aqui o nosso System Out Print LN e pedir para ele assim, ó, imprima nome, concatene com espaço vazio e concatene com o sobrenome. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. O que aconteceu aqui? Simplesmente esse comando, esse parâmetro, né, que eu passei aqui dentro do nosso método println, eu havia declarado ele anteriormente dentro de uma variável. Então, é sempre preferível que você declare essas informações em variáveis, porque, de repente, essa situação aqui, você vai querer fazer alguma impressão um pouco diferenciada, mas, de repente, dentro do teu programa, você vai usar esta apresentação, desta linha ali de comando, várias vezes no teu programa. Então, se eu pegar e fazer qualquer alteração neste momento aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que lembrar de alterar em todas as outras linhas de comando. Porém, se eu faço alteração apenas aqui, aonde eu estou atribuindo o valor à minha variável, uma vez eu alterando qualquer valor aqui dentro, ele já faz aqui dentro dessa variável nome completo. Não entendi muito bem ainda, vou te dar um exemplo. Se eu concatenar aqui, por exemplo, com uma frase do seguinte, eu coloco ali Pedro Silva, né, que ele vai mostrar, e vou colocar aqui, ó, seja bem-vindo. Coloquei uma frase qualquer aqui só para acrescentar. Percebam agora que este nome completo aqui, que é uma variável que eu estou usando, ele vai ter que apresentar com essa mensagem. Porém, aqui embaixo já não vai apresentar. Por isso que é importante a utilização das variáveis, que elas facilitam a nossa utilização no nosso código. Então, veja aqui, a primeira vez que ele mostrou Pedro Silva, seja bem-vindo, é porque ele pegou o que estava dentro da variável nome completo, foi quando ele fez essa linha. Já a linha de baixo simplesmente pediu nome e sobrenome. Então, isso aqui foi só para que você, né, foi até um plus que eu fiz dentro de uma única questão, mas para que você já comece a pensar em formas de como você pode estar resolvendo as suas problemáticas de uma forma mais ágil que vai te facilitar lá na frente. Espero que você tenha entendido essa atividade. Se não entendeu, se ficou com dúvidas, né, ou se fez e deu certo, coloque ali nos comentários depois para que eu consiga sentir como é que está os seus estudos, se você está conseguindo entender, se realmente você está praticando. Com isso, eu consigo analisar e ver quais conteúdos eu posso estar incrementando aqui dentro do nosso canal. Tá bom? Vamos então para a segunda atividade? Aqui na atividade 2, nós vamos começar a trabalhar agora com valores numéricos. Vamos ler o enunciado. Faça um algoritmo que receba o número inteiro 56,
receba um segundo número inteiro, 20, efetue a adição dos dois valores e apresente o valor calculado. Vamos ver como a gente consegue fazer essa implementação. Lendo aqui novamente o enunciado, ele diz o seguinte: faça um algoritmo que receba o número inteiro 56. Então, ele já está dizendo para nós que nós devemos declarar uma variável do tipo inteira, então vai ser um int. Eu vou chamá-la de número 1, que vai ser o meu primeiro número que eu vou inserir, e vou atribuir a ele o valor 56, que é o que está pedindo aqui na atividade. Na sequência, ele diz o seguinte: receba um segundo número inteiro, que seria o valor 20. Então, eu sei que eu vou criar mais uma variável do tipo int, que seria inteiro, vou chamá-la de número 2 e vou atribuir o valor 20 para ela. O que ele pede mais? Efetue a adição dos dois valores. Então, eu sei que eu vou ter que fazer a adição, a soma do número 1 com o número 2. Então, eu vou criar uma variável e vou chamá-la de soma, onde ela vai receber o que estiver de valor dentro da minha variável 1 e vou somar ela com o que está dentro da minha variável 2. Perceba que agora, este número aqui, no caso esse sinal de mais, que eu estou utilizando aqui, é para fazer um cálculo matemático. Eu estou fazendo aqui uma expressão, escrevi aqui uma expressão matemática. Eu posso, para garantir que o meu programa não dê erro, eu posso colocar ele entre parênteses para que o Java realmente entenda que ali eu estou fazendo, eu quero que ele efetue um cálculo e não que apenas junte esses dois números. Então, agora, só me resta mostrar isso em tela. Então, vou chamar o sysout.println e vou mostrar aqui, ó, que a soma desses dois valores vai ser a minha variável soma. Então, salvando e executando, ele vai mostrar ali que a soma de 56 com 20 é 76. Percebo que se eu fizesse o seguinte aqui, olha o porquê que eu botei a expressão ali dentro de parênteses para facilitar o nosso entendimento. Se eu colocasse algo do tipo assim, ó, se eu pegar, vamos pegar esta mesma linha de código aqui, vamos copiar, colar aqui, porém aqui ó, eu vou colocar aqui ó, o número 1 mais número 2. Perceba o que ele vai mostrar na segunda vez que ele aparecer ali embaixo na mensagem, a soma. Vejam que ele fez o quê? Ele concatenou os valores. Por quê? Ele leu aqui uma string, ele viu que eu tinha um sinal de atribuição de concatenação, daí eu coloquei um número, ele entendeu que esse outro sinal aqui não era um cálculo, e sim uma outra concatenação. Para esse caso aqui funcionar, para essa linha de código funcionar e mostrar realmente o valor que eu quero, aqui eu teria que colocar obrigatoriamente essa expressão entre parênteses. Vamos salvar e executar. Agora sim, ele mostrou o valor correto, porém aqui, quando eu atribuir esse número 1 mais número 2, aqui não necessariamente não seria obrigatório eu ter esses parênteses, porque aqui ele sabe que eu estou colocando o valor desses dois números ali dentro de uma variável inteira. Então, ele já entende que ali realmente está acontecendo uma soma e não uma concatenação. Percebo, então, que o primeiro valor, né, este soma aqui, ele vai sair também novamente como 76. Vejo que nesse caso aqui ele não concatenou. Então, esse é um grande cuidado que temos que ter. Ah, não quero trabalhar com a variável. Então, lembrar que se eu for colocar aqui um cálculo numérico, obrigatoriamente eu tenho que colocar os parênteses, senão ele vai concatenar ao invés de efetuar um cálculo. Então, esse modelo aqui ele serve para se eu quisesse fazer uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Porém, mais uma dica, se você for fazer a divisão, te recomendo a utilizar aqui, ao invés do int, mudar esta variável aqui para double. Por que mudar ela para double? Porque quando eu vou dividir um número, se eu deixar como inteiro, e se eu dividir, por exemplo, 5 dividido por 2, ele vai dizer que o resultado é 2. Ele vai pegar apenas a parte inteira do número. E isso não seria interessante para o nosso programa. Muitas vezes eu preciso daquele valor que vem após a vírgula. Então, por esse motivo, se você for trabalhar com divisão, né, eu sugiro que coloque double e não o int. Só vou voltar aqui para int, porque era o que estava na nossa questão.
Espero que você tenha entendido essa atividade. Se ficou com dúvidas, se conseguiu fazer, coloque ele nos comentários ali para que eu saiba o que você está fazendo e como está o seu progresso no curso. Vamos agora para a atividade 3. Vamos ler o enunciado da atividade 3. Ele diz o seguinte: faça um algoritmo que receba o valor inteiro 5 e apresente os resultados do quadrado e do cubo deste valor. Então, aqui ele está muito direto falando o que é para fazer. É bem simples, enunciado super curto. Ele pede o quê? Primeiramente, fazer o algoritmo que receba o valor inteiro 5. Já está dizendo que é para criar uma variável do tipo int. Como ele vai receber o número 5, eu posso chamar essa variável de valor ou de número. Eu vou colocar aqui valor, recebe 5, não esquecer do ponto e vírgula. Na sequência, ele pede o quê? Apresente os resultados do quadrado e do cubo. O que vem a ser o quadrado de um número? Eu coloquei ali barra barra, que simboliza o comentário, e o quadrado é o quê? É um número vezes ele mesmo, ou um número elevado a 2. Isso é o quadrado. Então, seria o mesmo que eu falar que quadrado é igual valor vezes valor. Então, eu vou implementar aqui uma variável do tipo int, vou chamá-la de quadrado e ela vai receber o quê? Valor vezes valor, que foi o que eu vi, que é o que representa o quadrado de um número. A mesma coisa agora para o cubo. O que é o cubo de um número? O cubo, vamos colocar aqui em comentário também, para que você não esqueça, o cubo é pegar o valor e fazer ele vezes ele mesmo por 3 vezes. Então, vai ser valor vezes valor vezes valor. Ou o número elevado a 3, que seria o número elevado ao cubo. Vou declarar uma variável para receber esse valor, então vou declarar ela também do tipo int, vai se chamar cubo, e ela vai receber o que aqui? Valor vezes valor vezes valor, ponto e vírgula. Agora, só nos resta mostrar isso em tela, utilizando um sysout. Eu sempre gosto de colocar, aqui a gente chama de label, né, um rótulo na frente para simbolizar o que eu estou mostrando na tela. Então, aqui eu vou colocar aqui que ele vai receber o quadrado. Então, o quadrado recebe ali a variável quadrado, ele vai mostrar a variável quadrado. E a mesma coisa aqui para o meu cubo, ele vai receber o quê? A minha variável cubo. Vamos salvar e executar esse código para ver o que ele vai mostrar para nós. Ele diz ali que o quadrado, então, é 25 e o cubo é 125. Posso melhorar um pouquinho essa minha mensagem? Eu posso dizer assim, ó, o quadrado do número, vou concatenar aqui, que vai ser, né, eu quero primeiro essa mensagem, o quadrado do número, vou concatenar aqui com a variável valor e vou concatenar aqui novamente com os 2 pontos e depois ele mostra o valor. Então, aqui eu quero que ele mostre exatamente essa mensagem. O quadrado do número, ele vai mostrar do número 5, 2 pontos e o valor. Vamos ver aqui como fica. Vocês vão ver que fica mais legível de entender o que está acontecendo. Ele está mostrando para mim, então, o quadrado do número 5, resultado 25. Poderia fazer algo semelhante aqui, copiar esse trecho aqui do código e colocar aqui para o meu cubo. Então, o cubo do número, só apagar aqui que ele acaba criando umas barras, então cuidar quando fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero que, entre aspas, é o que vai aparecer, concateno aqui com a minha variável, essa barra não existe, e aqui vai aparecer, então, depois os 2 pontos e o valor. Vamos ver se melhorou agora a nossa apresentação em tela. Cubo do número 5, 125. Aqui ficou grudado, então só vamos dar um espacinho aqui e deixar a nossa apresentação mais bonitinha. Então, dessa forma, a gente consegue ir melhorando o nosso código conforme vamos entendendo como trabalhar com a manipulação dos dados aqui no Java. Vamos ver aí na sequência, então, a atividade 4. Percebam que aqui na atividade 4, nós temos agora um enunciado um pouquinho maior, um pouco mais complexo. Mas vamos fazer a leitura primeiro e depois quebramos ele em etapas. Então, temos o seguinte: faça um algoritmo que calcule a área de um triângulo considerando a fórmula área igual base vezes altura dividido por 2. Utilize as variáveis área, base e altura e os operadores aritméticos multiplicação e divisão.
considere os valores 3 para a base e 4 para a altura. Então, aqui ele dá uma série de informações. Vamos ver agora o que a gente precisa extrair dessas informações. A primeira parte, ele está apresentando para nós que existe esta fórmula já aqui pronta que nós vamos apenas aplicar. Na sequência, ele diz assim, ó, utilize as variáveis área, base e altura. Então, vou começar aqui declarando, então, uma variável área, uma variável base e uma variável altura. Essas variáveis eu tenho que dizer qual o tipo delas. Se eu colocar no tipo inteira, vai acontecer o quê? Na hora que eu efetuar a divisão, se esse número ele for ímpar, ele vai ter um número quebrado, vai ter um número com casas decimais, um número com vírgula e vai ter ali um valor após a vírgula. Para não ter essa situação e para que eu consiga resgatar esse valor que está após a vírgula, eu utilizando inteiro, lembrando que o inteiro só vai retornar a parte inteira. Se eu quero que apresente os valores após a vírgula, eu vou utilizar então o tipo double e coloco aqui no final então um ponto e vírgula. Faço isso para todas as minhas variáveis, todas elas eu vou trabalhar com o mesmo tipo de variável, então todas elas vão ser do tipo double, sempre o ponto e vírgula ao final. Perfeito, já declarei as variáveis. O que ele fala mais ali no enunciado? Ele diz que a gente vai utilizar os operadores aritméticos de multiplicação e divisão porque está lá na fórmula. Daí ele fala o seguinte, a gente vai utilizar aqui o valor 3 para a base, então eu sei aqui que a minha base vale 3 e eu tenho aqui o valor 4 para a altura. Então eu sei aqui que a minha altura vale 4. E a minha área? Eu tenho aqui já um cálculo pronto para ela, eu tenho a fórmula pronta. Então, a área ela vai receber qual valor? Ela tem aqui base vezes a altura e desse valor eu divido por 2. Então, ele já montou ali os valores para mim. Agora que percebam uma coisa, vejam que ele está dizendo aqui, ó, que base e altura ele está reclamando. Como quer dizer assim, ó, eu estou tentando utilizar variáveis dentro de uma fórmula, porém essas variáveis elas não estão declaradas. Mas vocês podem me dizer, não, mas ela está declarada aqui abaixo. Porém, como o Java faz a leitura linha a linha, essa linha aqui de código eu vou ter que retirar dali e colocar ela para baixo. Por quê? Dessa forma, eu já declarei que eu tenho uma variável altura, a base, tenho a variável altura, e ele consegue reconhecer que essas variáveis elas existem e já possuem um valor, por isso ele vai conseguir efetuar o cálculo. Então, às vezes, ali a forma que a gente coloca as variáveis dentro do nosso programa pode interferir ali na execução do programa. Vocês viram que quando eu estava com essa linha de código aqui no começo, ele reclamou porque ele não conhece a variável base nem a variável altura. Então, eu só posso utilizar ela após. Isso aqui funcionaria se eu fizesse o seguinte, se eu aqui apenas declarasse a minha variável área e depois aqui eu fosse dizer que a área recebe esse cálculo aqui. Daí ele funciona. Então, dessa forma, estaria correto. Opa, aqui estava dando um erro porque tem 2 sinais de igual. Então, funcionou assim, não vai dar erro nenhum. Porém, vamos deixar, né, a declaração aqui, direto aqui, que ficou mais organizado o nosso código. Então, eu tenho aqui a declaração da minha variável base, da minha variável altura, e depois eu declarei área e coloquei aqui o cálculo dela. Agora, só nos resta apresentar esses valores. Então, eu já tinha aqui valores para minha base, para minha altura, por isso que já fizemos a declaração aqui. Vamos apresentar aqui uma mensagem, a área do triângulo, e vamos concatenar aqui com a variável área. Então, eu tenho... Opa, aqui só vamos só arrumar que não ficou legal. Vamos botar aqui, corrigir, né, o erro. A área aqui também ficou com um erro. Vamos arrumar aqui, triângulo. Agora sim, vamos salvar e executar. Então, a área do triângulo para nós ali com esses valores que foram passados aqui no nosso enunciado, a área do nosso triângulo é 6. Então, vejam que é super simples construir os algoritmos, basta a gente conseguir ler com calma, conseguir extrair os dados, fazer a interpretação do que o programa está pedindo e muitas vezes organizar
o nosso programa de forma coerente para que ele consiga entender o que é para ser feito. E na sequência, então, vamos ver a atividade 5, que é a última atividade desta nossa aula. Vejamos agora o que diz a atividade 5. Faça um algoritmo para calcular a área de uma circunferência considerando a fórmula área é igual a π vezes raio elevado a 2. Utilize as variáveis área e raio. A constante π é igual a 3,14159 e os operadores aritméticos de multiplicação. Considere que o raio vale 3. Então, aqui nós já temos a fórmula de como calcular a área da circunferência e ele também nos traz já o valor da constante π. Então, aqui, como vamos utilizar uma constante, nós temos uma declaração um pouquinho diferente do que é uma variável. Se você não lembra a diferença entre variável e constante, te convido a visitar o nosso vídeo que fala somente sobre esse tema. Ali você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, como nós vamos fazer aqui este programa, este algoritmo? Então, ele pede aqui para calcular a área da circunferência e ele tem aqui a fórmula. Ele pede para criar, então, as variáveis área e raio. Como na sequência a gente também tem um π, que é uma constante que vamos declarar, e esse π ele tem um número com casas decimais, vamos criar todas as nossas variáveis do tipo double. Então, eu vou ter double área, eu vou ter aqui uma outra double que vai se chamar raio, e vou ter aqui um outro double que seria o nosso π, que vale 3,14159. Lembrando que o double eu não posso colocar aqui vírgula, porque senão ele vai apresentar erro. Dentro do programa, o compilador do Java só entende casa decimal colocando ponto. Aqui um outro ponto importante a relembrar é que, como eu estou pedindo que π é uma constante, eu vou ter que usar aqui a palavra reservada final, que é para simbolizar que esse valor ele é fixo. Eu não vou poder mudar esse valor. Ou seja, se eu vier aqui e falar agora que π vale 3,18, ele já vai dar aqui um erro, porque ele está dizendo que a nossa variável, que não é uma variável, é uma constante, né? Ele tem ali um modificador final, que simboliza que ele é uma constante. Então, se eu quero realmente trocar o valor, eu teria que tirar essa palavra reservada. Porém, no nosso programa, no nosso caso aqui, esse o valor de π, ele é realmente uma constante, eu não posso alterar. O que mais que nós podemos ver aqui? Ele está falando em operadores aritméticos de multiplicação. Eu falei no exercício anterior que quando a gente só vai utilizar multiplicação, eu poderia utilizar, então, as variáveis como inteira. Porém, como aqui o nosso π ele é um valor com casas decimais, vamos colocar tudo como double. Ele mostra aqui também para nós que nós temos o valor do raio que está valendo 3. Então, eu sei aqui que raio vale 3. E a área? O que é a área? A área nós temos aqui já a nossa fórmula. Então, a área vale o quê? Ela vale o π, aquele símbolo que temos aqui em cima é o π. Π mais o quê? Π vezes o nosso raio. Ali está dizendo que é raio elevado a 2. Nós vimos que quando a gente vai fazer algo elevado ao quadrado, seria ele vezes ele. Então, seria raio vezes raio. Mas aqui está aparecendo um monte de erro. O que está acontecendo aqui? Qual o grande problema? Uma coisa que é se resolver é que, quando eu vou fazer esse π vezes raio elevado a 2, eu já vou colocar isso aqui entre parênteses, porque eu quero que ele primeiro faça esta multiplicação aqui antes de multiplicar com o valor de π. Outro problema que está acontecendo aqui foi o que vimos no vídeo anterior. Como essas variáveis π e raio estão declaradas abaixo, eu tenho que declarar esta variável após elas terem as variáveis que estão sendo utilizadas nela. Senão, vai apresentar erro mesmo. Então, dessa forma, agora vai funcionar. E o que falta agora para nós é simplesmente apresentar esse valor em tela. Eu posso dizer que aqui a área da circunferência é, e vou usar aqui a minha variável área. Então, vamos salvar aqui o nosso programa, executar ele. Então, isso aqui, a área da circunferência é 28,27431.
Então, ele fez aqui, ele primeiro fez o meu 3 vezes 3, ele primeiro fez o 3 elevado a 2, 3 elevado ao quadrado, e depois ele multiplicou com o valor de π, que é o nosso valor fixo que temos aqui. Com isso, chegamos ao valor da área da circunferência, né, para um círculo de raio do tamanho 3. E aí, curtiu esse vídeo? Deixe seu comentário para que eu consiga entender a sua percepção relacionada com a aula. E se você curte esse conteúdo, te convido a se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aqui neste vídeo e também não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Te encontro na próxima aula. Até mais!